CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Destacando hoje no CBN Consumo a questão de recursos para financiamento de imóveis. Informações indicam de que o volume liberado para financiamento imobiliário com recursos da poupança no Brasil aumentou aí 29% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o primeiro semestre do ano passado, alcançando 43 bilhões de reais. O valor é voltado ao financiamento para compra e construção de imóveis. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. Então, as unidades da federação que tiveram as maiores variações comparando os primeiros semestres do ano passado para esse ano foram Tocantins, o Acre, Distrito Federal, mas em linhas gerais indicam aí esse crescimento de 29%. Num ano com pandemia, com Covid, esses números até surpreendem um pouco. Assunto que nós vamos conversar agora com o Eli Rodrigues, que é presidente do CRES, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis aqui de Mato Grosso do Sul. Eli, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Zinês. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Eli. Obrigado por nos atender. E, é um prazer. Eli, como que o CRES, né, os corretores aí avaliam, né, esses números que são nacionais, mas que de certa forma repercutem aí uma realidade para todos os estados praticamente? Qual que é a leitura que dá para se fazer desse primeiro semestre em relação a financiamento de imóveis? Inês, nós tivemos uma felicidade e pra gente, da última entrevista que nós vemos, a nossa conversa, uma expectativa, hoje você vê resultados reais, entendeu? Só para você ter uma ideia, durante o crescimento, durante a pandemia, no período de março a maio desse ano, o crescimento foi 39% com relação a 2019, entendeu? Então você tem aí uma situação bem positiva, porque nós temos uma particularidade, Mato Grosso do Sul, e esses dados são nossos mesmo, entendeu, né? Uhum. Geralmente a gente trabalha muito com dados nacionais. Exato. Mas esses dados são dados de Mato Grosso do Sul, você está entendendo? Houve um valor de financiamento de aumento aqui de 24% no Mato Grosso do Sul. No primeiro semestre? No primeiro semestre, entendeu? Durante o período de janeiro a maio desse ano, nós tivemos 24% de aumento. Foi só para você ter uma ideia, 1.900 unidades vendidas, né, contra 1.491 do ano passado. Ou seja, então, houve até um aquecimento no mercado, mesmo com tudo isso que a gente está enfrentando, né, Eli? Exatamente. O que nós... qual a leitura disso? Diante vamos dizer assim, da incerteza do mercado financeiro, tá? Muitas pessoas que têm as suas aplicações ativas nos bancos passaram a investir em imóveis. Além daquelas pessoas que aproveitaram também, né, nesse momento em que as menores taxas que nós temos, a Selic é a menor da história do Brasil, né? 2,25, quer dizer, isso aí com ideia ainda que possa ser, que venha cair mais até o fim do ano. Então, muitas pessoas que estavam pensando em comprar um imóvel aproveitou a oportunidade, aqueles que tinham condições, para fazê-lo nesse momento, porque era o momento de aproveitar essas condições especiais, inclusive, não sei se você se lembra que a gente falou do lançamento daquele plano Vem Morar. O Vem Morar, ele trouxe um subsídio das construtoras, tá? Não foi da Caixa, das construtoras para o comprador, de no mínimo R$3.000, além também da Caixa, dos financiamentos da Caixa terem 6 meses de carência para iniciar a compra.
para iniciar, aliás, o pagamento. Então isso aí facilitou essa movimentação que nós tivemos nesse período. Como nós paramos pouco, vamos dizer assim, isso aí trouxe um resultado bem positivo para a área de venda de imóveis. E a gente percebe algumas construtoras, né? A gente percebe também o momento não é um momento assim tranquilo, vamos dizer, mas a gente percebe vários lançamentos, né, de imóveis, de conjuntos residenciais, ou seja, de certa forma, as empresas estão apostando aí num segundo semestre, talvez até mais aquecido que o primeiro. Exatamente. Até porque houve também, dentro desse plano Vem Morar, um incentivo às construtoras, entendeu? Às incorporadoras, para que elas tivessem uma facilidade maior de crédito, bem mais simplificado, tanto nos pequenos quanto médio e grandes incorporadoras, tá? Porque você sempre tem aquela dificuldade de você ter crédito, sempre teve o crédito, mas uma dificuldade maior na hora de você obter. Então, o governo pensou um pouco muito na mão de obra, porque essa área da construção civil, ela é a menos automatizada, então ela usa muito a mão de obra realmente que traz emprego. E isso aí o governo pensou nisso, pensando nesse contexto, ele deu incentivo às construtoras também, para que elas pudessem ter adiantado, vamos dizer assim, financiamentos, empreendimentos, para que fossem lançados novos empreendimentos. Esses incentivos fizeram com que o mercado também se aquecesse. Então, há lançamentos, você tem uma condição especial de lançamento, um custo menor, e esse custo menor é repassado para os compradores. Então, é um casamento perfeito. Hora de se comprar imóvel com menor taxa de juros, melhores condições, tá? Os preços já estavam alinhados, quer dizer, então, vamos dizer assim, aquela gordura que tinha foi queimada e nós estamos trabalhando com preços reais. Exatamente. Era isso que eu ia te perguntar, Eli. Hoje, a pessoa que está buscando um imóvel, vamos falar de Campo Grande especificamente, não que houve uma redução de preços, mas em linhas gerais, você falou que houve aí essa questão da gordura, ela foi eliminada e os preços estão mais dentro da realidade. Não é que houve também baixaram os preços, mas os preços estão mais convidativos, digamos assim, de maneira geral? Sim, até porque eu vou dizer uma coisa, o consumidor, ele está sendo mais exigente, você está entendendo? Então, antigamente a gente não tinha muito como fazer comparativos. E isso quer dizer, a mesma unidade poderia ser colocada à venda por, vamos dizer, X, e uma unidade semelhante a Y. Como hoje os comparativos são muito fáceis de você fazer, todo mundo teve que se alinhar. Não adianta você querer vender o imóvel e colocar o preço que você acha, colocar um valor acima de mercado que não vai vender. Exatamente. Todos estão pesquisando e a pessoa que vai comprar, ela começa uma pesquisa muito antes dessa, vamos dizer assim, da finalização. Então isso aí faz com que as pessoas analisem o custo do imóvel para olhar o acabamento. Então isso também aprimorou aqueles que estavam construindo. Melhoraram-se a qualidade da construção em termos de acabamento, de visual, de um acabamento mais bonito e sem alterar o valor final. E isso é que é importante para aqueles que estão hoje adquirindo os imóveis. Ô Eli, só para a gente finalizar aqui, a gente pode perceber também um movimento dos bancos privados de baixar juros e facilitar os créditos. Mas voltando para a Caixa Econômica, que é historicamente um dos bancos que concentram aí a maior parte dos financiamentos. Hoje, de certa forma, está havendo uma agilidade na liberação? Está mais complicado? Qual que é a tua leitura sobre isso? Está mais agilizado. Está mais agilizado. Tá, nós tivemos, o ano passado nós tivemos alguns problemas de liberação de crédito, mas agora ele está muito mais rápido,
o análise do crédito, até porque é o seguinte, como a Caixa tem um maior percentual, já que você falou, né? Os bancos particulares também começaram a agilizar, porque eles eram mais demorados, porque a Caixa tem uma experiência de muitos anos. E o departamento aqui mesmo, e isso aí facilita a negociação. E os bancos privados também começaram a agilizar. É tanto que hoje já estão se brigando de igual para igual, entendeu? Taxa de juros também, a fidelização do cliente com aquela instituição faz com que as coisas mudem na hora de comprar. Então você não tem só, a grande vantagem é essa, você não tem só um banco para você poder fazer a sua negociação. Você tem vários bancos, inclusive o banco oficial. Então isso aí facilita a pessoa que está comprando, porque às vezes você tem conta em um outro banco, e esse banco ele vai te oferecer as mesmas condições dadas pelos menores custos de financiamento. Ele quer manter o cliente dele. São fatores que no meio da pandemia acabam colaborando para esse número, né? Eu quero destacar aqui que cresceu 29% financiamentos no Brasil, mas o Eli trouxe para a gente aqui informações de Mato Grosso do Sul de 24%, o que também não deixa de ser um número muito positivo para o setor. Eu quero agradecer o Eli Rodrigues, presidente do CRES, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul. Eli, muito obrigado pela entrevista e pelos números apontados aqui para o ouvinte CBN. Beleza, então. Obrigado a você, obrigado a esse convite, estamos sempre às ordens. Um grande abraço aí aos ouvintes e que precisar do CRES, nós estamos à disposição. Muito obrigado, Eli. Ótima semana para você agora. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.